Queridos irmãos, hoje este estudo vou continuar agora no tema dos Romanos. Estamos no capítulo 2 e através dos Romanos vemos que Deus está executando seu grandioso plano de salvação e Paulo dá uma explicação adicional acerca do seu plano de salvação. Mas hoje, como sabemos, este grandioso plano de salvação de Deus é como se fosse, digamos assim, em segredo, embora esteja sendo realizado à frente de todos nós, está claro, por meio de Jesus Cristo, em que ele, Jesus Cristo, é a pedra fundamental e adicionalmente com a ajuda do Espírito Santo. Como sabemos, a intenção e o plano de Deus é para nós todos virmos a ser filhos e filhas de Deus no seu reino, na sua família. E está claro, isto não é por nossa causa que sejamos assim merecedores disso, mas é devido ao seu grande amor, à grande graça dele e da justiça de Deus. Ele então está realizando isso através de nós, uma coisa que o mundo não entende. E por isso é que eu mencionei a palavra em segredo, é porque o mundo não entende, embora esteja em plena visão de todos. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, lemos que Paulo diz: "Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Isto é, aquele que realmente crê, é aquele que pratica, primeiro do judeu e também do grego. E por isso, vemos aqui que Paulo não tem vergonha acerca deste conhecimento, deste Evangelho que é a boa nova do Reino de Deus. E esta boa nova, como lemos em Romanos 2, versículo 4, é que Deus, através da benignidade e da riqueza dessa benignidade, Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a grande bondade, essa é a grande graça de Deus. Deus é acessível a todos, como lemos no versículo 11, diz assim: "Porque para com Deus não há acepção de pessoas." E por isso todos podem, todos gentios, isto é, e judeus, têm acesso a Deus. Deus não tem favoritismo. No entanto, Deus chama alguns agora e outros chamará mais tarde. Ora, também lemos no versículo 12: "Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão." Eu expliquei isso no estudo prévio, que os gentios que não tivessem conhecimento da lei de Deus, mesmo assim pecaram. E por isso vimos que a ignorância da lei não é desculpa, porque a pena ou penalidade da lei ainda existe, isso não para. E por isso ambos são julgados pela lei de Deus. Mas todos vão ter uma oportunidade, mais cedo ou mais tarde, de conhecerem todos os princípios de Deus, e todos vão ser julgados de acordo com as leis de Deus e com acordo com as suas ações. Ora, o versículo 13 é onde nós paramos no estudo prévio, porque diz assim: "Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados." Ora, os praticantes, aqueles que praticam a lei de Deus, são os que serão justificados. Ora, este é um versículo-chave para entendermos o plano de salvação de Deus. Podemos estar sentados, por exemplo, no culto, podemos estar a ouvir
os princípios, as instruções de Deus, podemos ler a Bíblia, podemos ler o que Deus nos instrui, mas se não praticamos, se não obedecemos, não seremos justificados ao final das contas. Mas a pergunta então é a seguinte: então praticar a lei de Deus é o que nos justifica? Está claro que não. Nenhuma quantidade ou medida de obediência à lei de Deus nos vai perdoar dos pecados do passado. E por isso, nenhuma quantidade de obediência a Deus nos faz justos perante Deus. Ora, então, as pessoas podem perguntar, mas aqui no versículo 13 de Romanos 2, lemos que os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, como podemos explicar isso? Ora, o ponto é que Deus não nos perdoará, em primeiro lugar, se nós não formos obedientes ou se não guardarmos a sua lei. Temos que guardar a lei de Deus. Não há dúvidas disso. Porque Deus vai perdoar a você só se você se arrepender. Por exemplo, se você rouba, como é que Deus pode perdoar se não há arrependimento de roubar? Tem que haver arrependimento. E a mesma coisa é verdade com qualquer outro dos mandamentos de Deus. Por exemplo, se eu sou um assassino, se eu sou um adúltero, como é que essa pessoa pode pedir a Deus, perdoa-me, e no dia seguinte continuar a matar ou adulterar? Como é que Deus vai perdoar? Porque é que Deus lhe deve de arrepender ou perdoar? Sim, Deus vai perdoar quando a pessoa se arrepende. Mas se a pessoa não se arrepende, como é que Deus pode perdoar? Arrependimento é muito importante e crítico. É mudar, é afastar-nos, é parar de fazer o errado. Sim, sabemos que nós somos imperfeitos, mas estamos esforçando, fazendo o melhor que podemos para obedecer cada vez melhor e melhor. Estamos a esforçar de parar de praticar o que é errado. E isso é crítico para sermos perdoados. Mas o problema é que as pessoas não entendem o que é a justificação. Porque aqui lemos, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, uma vez mais, faço esta pergunta. Então é a obediência à lei que nos justifica? Não. Porque a justificação é, digamos assim, em duas fases. Entre parênteses, irmãos, o livro ou a epístola aos Romanos e a epístola aos Gálatas têm muita base no entendimento do que é a justificação. A justificação que é parte deste plano de salvação de Deus. Então a justificação, como digo, é em duas fases. Primeira fase, digamos assim, é uma justificação inicial. É a graça, é o perdão, que é dado a nós quando nos arrependemos. E é por causa do que Cristo fez por nós. Quando nós nos arrependemos, fazemos esse compromisso de arrependimento ao batismo, então os nossos pecados são perdoados. Por isso é que diz, somos batizados para a remissão dos pecados. Isto é quando nos arrependemos e comprometemos a não pecar mais. Então há essa, digamos assim, primeira fase,
que é a justificação inicial por causa do que Cristo fez por nós. Mas há uma segunda fase extremamente importante no processo de justificação, que é parte deste grande processo de salvação, que esta segunda fase é, digamos assim, acerca do nosso comportamento, ou digamos assim, num sentido de como nos comportamos, ou de outra maneira, é relacionado com o nosso modo de vida. Uma vez a justificação inicial, devemos de mudar a maneira que vivemos. Deve-se viver confiando em Deus, isto é, pela fé, e continuando a viver nesse estado de justificação, isto é, continuando obedecendo a Deus. Então, ao final, seremos justificados. Por isso é que diz Paulo, neste versículo 13, ele está especificamente a falar desta segunda fase, que é este aspecto de como nos comportamos depois de sermos justificados inicialmente. Por isso, um cristão deve viver o caminho, a maneira correta, para permanecer, digamos assim, num estado de justificação, num estado de estar justificado. Por isso deve continuar a esforçar, a ouvir e fazer o que a palavra de Deus, a vontade de Deus é. E por isso é que diz, no versículo 13, os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Esses é que hão, isto é, futuro, hão de ser justificados, ou serão justificados. A palavra justificados, ser justificados, é a palavra grega 1344, dikaio. Esta palavra aparece 40 vezes no Novo Testamento. Dessas 40, 12 vezes entre os capítulos 2 e 5, incluindo o capítulo 5. Em Romanos aparece 16 vezes. Mas nesses capítulos iniciais, do capítulo 2, versículo 13, a capítulo 5, versículo 9, aparece 12 vezes nessa pequena secção. E depois aparece mais 8 vezes, ou é mencionada essa palavra, mais 8 vezes no livro de Gálatas. E por isso, se adicionarmos as 16 vezes que aparece em Romanos, mais as 8 vezes que aparece em Gálatas, vemos um total de 24 vezes nestas duas epístolas. Isso é mais de 50% das vezes do número de vezes que esta palavra justificados é usada no Novo Testamento. Simplesmente nestas duas epístolas. Por isso, estas duas epístolas têm um papel muito importante para entendermos o que é a justificação neste plano de salvação, particularmente a epístola aos Romanos. E por isso, para entendermos este plano, precisamos de entender como é que somos justificados. Isso é, em outras palavras, como somos conduzidos ou guiados a virmos a ter um relacionamento correto com Deus. Porquê? Para que o objetivo final é que venhamos a ser justificados ao fim desta, digamos assim, desta corrida. Isto é, ao fim da nossa vida. Ora, a nossa salvação no reino de Deus
como seus filhos e na sua família. Esse é a meta, é o fim, o propósito do fim desta vida física. E por isso precisamos de entender como é que somos justificados para podermos alcançar esta meta. Isto é, a salvação no reino de Deus. E lembrem-se, uma vez mais, que a Epístola aos Romanos, o seu tema principal é o plano de salvação de Deus. Então, vamos rever brevemente como é que somos justificados. Em primeiro lugar, em Isaías 59, versículo 1 e 2, Isaías 59, versículo 1 e 2, lemos que são os nossos pecados que nos separam de Deus. Vejam, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E por isso, o primeiro ponto é que os nossos pecados nos separam de Deus. Para sermos justificados, essa separação tem que ser, digamos assim, curada. Ora, como lemos aqui em Isaías 59, versículo 2, são os pecados que nos separam. Também sabemos em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é uma morte, ou é a morte. Ora, uma vez que estamos mortos, porquê? Porque pecamos, e o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, então aí é o fim do plano de Deus para nós, porque estamos mortos. Mas aqui está uma abertura. Em Deuteronômio 19, versículo 21, diz: vida por vida. Essa é a exigência da lei. E aqui está uma abertura na lei, que pode haver um pagamento pela nossa vida. Ora, nós, porque pecamos, recebemos, digamos assim, o salário do pecado. E morreremos ao fim da nossa vida. E como disse, isso seria o fim da história. Mas Jesus, com o seu sacrifício, com o que ele fez por nós, por morrer por nós, comprou a nossa vida de volta. Nos redimiu com a sua vida. Ora, assim, se nós nos arrependemos, o seu sangue, então, paga ou redime-nos para podermos ser salvos. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, lemos: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque nós, sendo inimigos, fomos justificados, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui vê-se que há, uma vez mais, duas fases. A primeira fase, somos justificados pelo seu sangue, ou somos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. Por isso, entendemos e sabemos que reconciliação é quebrar, digamos assim, esta separação. É trazer-nos juntos de novo. Isto é uma reconciliação desta inimizade com Deus.
Como? Pela morte de Cristo. E por isso em Romanos capítulo 3, versículo 20, Romanos 3, versículo 20 diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei nos ensina o que é pecado, mas a lei não nos justifica. E se somos justificados gratuitamente pela graça, pelo que Jesus Cristo fez por nós. Vejam também no versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Isto é, por Ele nos comprar de volta, nos dar a vida de volta. Comprou-nos de volta à vida. Vejam também no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Porquê? Porque a fidelidade de Deus, a fé dele, deu-nos o seu Filho para nós podermos viver de novo. Para comprarmos-nos da morte, para podermos viver de novo. E como lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, cada um na sua ordem, mas todos reviveremos de novo. Por isso, irmãos, vemos que obedecer às leis de Deus não paga a penalidade, ou a pena da morte, que é a penalidade de quebrarmos as leis de Deus. Vou dar um exemplo simples. Num caso do trânsito, obedecer às placas de trânsito não apaga as infrações anteriores às leis do trânsito. Sim, não paga. Não paga. A multa tem que ser paga. Depois, temos que continuar a obedecer às placas de trânsito para nos mantermos num estado de que não estamos debaixo de infrações. Temos que nos manter justos, sem quebrar a lei. Mas o pagamento da quebra da lei não é porque obedecemos às placas de trânsito, às leis de trânsito. Por exemplo, outro exemplo é como é que Deus podia perdoar você por quebrar o sábado se você continua quebrando o sábado? É a mesma coisa. Por isso, é duas fases. Em Atos 3, versículo 19, Atos 3, versículo 19, lê-se assim: arrependai-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Vê-se que há dois pontos aqui. Primeiro, arrepender. Segundo, arrependemos e os nossos pecados são perdoados, mas temos que mudar a maneira de viver, isto é, sermos convertidos. Vemos assim, uma vez mais, estas duas fases. Em Atos 2, versículo 38, Pedro disse: arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso, aqui vê-se que o arrependimento é uma condição. Arrependei-vos. Arrependimento é importante. Cada um depois seja batizado pela autoridade de Jesus Cristo, isto é, faça esse compromisso. E por isso vê-se que o arrependimento é parte desta justificação inicial, desta primeira fase. Jesus Cristo, nosso Salvador, okay? Quando nos batizamos, nós aceitamos Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos arrependemos e fazemos o compromisso. Por isso é que diz aqui, arrependam-se, pois sejam batizados.
e depois receberemos o Espírito Santo. Vejam também em João capítulo 14. João capítulo 14. João 14, versículo 17. João 14, versículo 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo que agora vai habitar em nós, e depois diz assim, no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quando diz aqui no plural, está a dizer duas pessoas, nós, o Pai e o Filho. Faremos nele morada. Vê-se aqui que são duas pessoas. Faremos nele morada. Ora, aqui estamos a ver esta segunda fase. Porque quando Jesus Cristo está em nós, e o Pai também, estamos agora a viver de acordo com como Jesus Cristo vive, que é a imagem do Pai. E por isso estamos a falar de como nos comportamos com Cristo em nós. Isto é, esta segunda fase, num sentido do nosso comportamento, num sentido do nosso modo de vida, ou isto é, vivermos o caminho de Deus. E por isso é muito importante, irmãos, entendermos a função do Espírito Santo. Porque vemos, há dois agentes importantes aqui. Primeiro é Jesus Cristo, que nos perdoa, nos redime. Nós, então, vemos o exemplo dele, queremos seguir o exemplo dele, e quando recebemos o Espírito Santo, então, somos regenerados como filhos de Deus. Mas agora precisamos de usar o Espírito Santo, que é o poder de Deus, para nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Então, isto é, com a ajuda do Espírito Santo, então estamos a comportar-nos da maneira correta. Estamos a mudar do velho homem para o novo homem. E isto é muito importante, usarmos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer. Em Tito, capítulo 3, versículo 4 a 8, lemos, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, que é Jesus Cristo que apareceu, quando apareceu essa benignidade, o nosso Salvador para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, Jesus Cristo, que é a benignidade de Deus, não veio por causa de nós fazermos obras de justiça, não, mas veio segundo a misericórdia do Pai. E assim nos salvou pela lavagem, isto é, nos salvou, isto é, estamos neste processo de salvação, primeiro pela regeneração, lavagem da regeneração, isto é, nos faz filhos de Deus, nos regenera, é a segunda regeneração. Mas além disso, é a lavagem da renovação do Espírito. É o Espírito que tem esta função importante, adicional, que nos ajuda a renovar a nossa mente. E por isso não é a nossa justiça, é a justiça de Deus em nós. E por isso é que lemos em Romanos, capítulo 5,
versículo 10, Romanos, capítulo 5, versículo 10, como lemos há pouco este versículo, Romanos 5, versículo 10, ao fim deste versículo diz, seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo em nós, com a ajuda do Espírito Santo, nós então usando o Espírito, a força de Deus, e como é que usamos o Espírito? Nós oramos e pedimos a Deus para nos dar amor pelos irmãos, oramos e pedimos a Deus para nos dar um gozo interno no coração, oramos e pedimos a Deus para nos dar uma paz interna na nossa vida, oramos e pedimos a Deus para sermos pessoas que sofremos sem revolta, somos sofredores. Nós oramos e pedimos a Deus para sermos gentis e sermos bondosos. Pedimos a Deus para nos ajudar pelo seu Espírito, para sermos fiéis, para sermos mansos e para termos domínio próprio. O Espírito de Deus, como eu acabei de mencionar, características do Espírito de Deus, como lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, capacidade de sofrer longanimidade, bondade, gentileza e fidelidade e mansidão e domínio próprio. Nós, quando oramos e pedimos a Deus a ajuda do Espírito Santo para nos mudarmos. E por isso, não é a nossa justiça, mas é nós a mudarmos-nos neste processo, nesta segunda fase de justificação, a mudarmos-nos para virmos a ser mais como Cristo é. E por isso é necessário continuarmos a mudar, a vencer, a obedecer, para não perdermos a nossa coroa. E por isso é que diz em Romanos 2, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sim, há uma fase inicial de justificação, gratuitamente, por Jesus Cristo, mas depois temos que usar o Espírito Santo na nossa vida a praticar, com a ajuda de Deus, Cristo vivendo em nós aprendermos e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, crescendo em como Ele é e da maneira que Ele faz as coisas, isto com a graça dEle. Isso é o que nós precisamos de crescer. E assim vamos aprendendo cada vez mais a ser como Cristo é, para sermos justificados quando Cristo voltar ou quando formos ressuscitados. Agora, continuando no versículo 14. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. Se os gentios que não têm a lei por natureza, isto é, na cultura deles, os gentios, não receberam os 10 mandamentos na cultura deles, mas fazem naturalmente, como diz aqui, ou isto é, procedem por natureza, pela cultura deles, que eles receberam como gentios, receberam certos ensinos que são basicamente bíblicos.
Ora, os judeus, pela linhagem de nasceram, e porque estavam debaixo dessa cultura, porque receberam os mandamentos e as leis de Deus, e esses foram ensinados nas escolas e isso tudo, a consciência deles foi treinada, tornou-se parte da maneira natural deles fazerem coisas. E por isso, a lei de Deus fazia parte da disposição judaica, digamos assim, natural, nativa, por causa da sua educação natural na sociedade em que viviam. Isso é o que os judeus aconteciam. Por isso é que lemos em Romanos capítulo 3, versículo 1 a 2, particularmente ao fim do versículo 3, ou qual é a utilidade da circuncisão, isto é, a vantagem do judeu. Muito, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Primeiramente, eles têm outras vantagens também, mas primeiramente receberam as palavras de Deus, receberam a lei de Deus. E por isso está aqui a falar de que, de uma maneira natural, dos gentios, há certos gentios, de uma maneira natural, que sim, que não receberam a lei de Deus como os judeus receberam, mas na maneira natural, por natureza, eles têm certos padrões de ética básicos para o bem da sociedade. Por exemplo, as mães cuidam dos filhos, os pais estão a prover para as suas famílias, têm certos padrões contra o assassinato, contra o roubo, contra o adultério. Embora sejam gentios, embora não tenham os mandamentos da lei de Deus todos assim listados como os judeus têm, falando acerca das pessoas do Antigo Testamento, os gentios tinham certos princípios básicos, éticos, para o bem da sociedade. E por isso diz assim no versículo 14, porque quando os gentios que não tinham, digamos assim, a codificação da lei de Deus, fazem naturalmente coisas que são da lei, por exemplo, são instruídos para não roubar, para não matar, etc., não tendo eles a codificação completa da lei, para si mesmos, através da consciência deles, eles são uma lei para si mesmos. Irmãos, notem que aqui não está a falar acerca da natureza humana, porque se fosse acerca da carnalidade ou natureza humana, então não haveria necessidade de distinguir entre os judeus e os gentios. Aqui não está a falar da natureza humana, da carnalidade, da mente carnal do homem, mas está aqui a falar que gentios que não têm lei fazem naturalmente coisas que são da lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, isto é, esses gentios mostram a lei, isto é, valores da sociedade, por exemplo, contra o assassinato, contra o roubo, etc., os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Porquê? Porque foram ensinados estes princípios dentro das leis, digamos assim, naturais dele, da cultura deles, foram ensinados certos princípios. E por isso têm, assim, a lei escrita em seus corações, ou partes da lei de Deus, mas têm isso escrito nos seus corações. E por isso, assim, isso testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E por isso esses gentios mostram, através dessas partes da lei em que foram treinados e ensinados e que está em seus corações, então a consciência deles os acusa ou defende quando obedecem ou desobedecem. E por isso a consciência deles está a julgar as ações deles
como corretas ou erradas. E por isso, lembrem-se que a nossa consciência é muito importante. Precisamos ser sensíveis à nossa consciência. É muito importante. E por isso é que lemos que não devemos, digamos assim, entre aspas, queimar a nossa consciência. É o que lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim, está a falar acerca que as pessoas do mundo estão dando ouvidos a espíritos enganadores, e diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quer dizer que as pessoas sabem melhor, mas têm esta consciência, digamos assim, cauterizada, queimada, porque estão a falar mentiras e sabem melhor que não é assim. E por isso têm esta consciência, digamos assim, destruída. Por isso é muito importante para nós termos cuidado com a nossa consciência e não fazermos coisas contra a nossa consciência. Porque, continuando então a ler no versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Porquê? Porque está a falar acerca da consciência deles, no versículo 15, e no versículo 16 diz, Deus julgará eles por meio de Jesus Cristo, usando a consciência deles. E por isso é muito importante. Lemos em João 5, versículo 22, que é Jesus Cristo que vai julgar. E por isso é preciso ter muito cuidado com a consciência. Muito, muito cuidado. Por isso, estamos aqui a falar de princípios básicos de obedecer à lei. Seja que saiba muito ou que saiba pouco, precisamos de ter cuidado com a nossa consciência para não irmos contra a consciência. Está claro, não está aqui a falar acerca quando está a falar aqui deste modo geral de obedecer às leis, está a falar com os judeus que ainda não tinham o Espírito Santo de Deus. E por isso, quando estamos a falar de conhecimento espiritual profundo, isso é uma revelação que vem de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim que qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Por isso, este conhecimento espiritual é uma revelação de Deus pelo Espírito Santo. Por isso, isso é uma questão de quando somos chamados e temos este conhecimento espiritual, precisamos ter cuidado, está claro, com a nossa consciência. Mas mesmo para as pessoas que não estão ou ainda não foram chamadas, judeus ou gentios, vão ser julgados de acordo com o que sabem, que está na consciência deles. E por isso, todos vão ser julgados de acordo com as suas obras. Mas ainda mais quando, na ressurreição ou no milénio, vierem a receber e conhecer a verdade, ainda vão ter que dar um caminho adicional. Mas Paulo aqui está a comparar estes judeus carnais com os gentios. E ambos tinham ou a lei de Deus codificada, ou tinham parte da lei de Deus. E que recebiam, por parte da sua educação natural no seu país, tinham estes conhecimentos. Como, por exemplo, não matem, não assassinem, não roubam, e coisas assim. E vão ser julgados de acordo com o que sabem. Ora, na segunda ressurreição, por exemplo, quando as pessoas são ressuscitadas,
o grande pecador e aquele que, por exemplo, o grande pecador que matou, que assassinou pessoas e que fez crimes horríveis. E, entretanto, há outras pessoas que nunca souberam a verdade, mas, de uma maneira geral, foram boas pessoas. Ora, na segunda ressurreição, todos esses vão ter que aprender a verdade e viver o caminho. Mas, ao início, vai haver um julgamento, porque aqueles que fizeram grandes pecados vão ter que vencer ainda mais. Por isso é que lemos, por exemplo, em Mateus 11, onde diz que o julgamento vai ser mais duro para aqueles que souberam a Cristo do que aos outros que não souberam a Cristo, como Sodoma e Gomorra, porque se tivessem as obras que os judeus viram à frente de Cristo, esses até se tinham arrependido. E por isso diz, vai ser mais fácil para aqueles do que para os outros. E por isso vai haver um grau de julgamento inicial na segunda ressurreição, em que as pessoas não vão estar todas, digamos assim, ao mesmo nível, mas aqueles que pecaram mais, que mataram e assassinaram e roubaram e que estão a lutar, vão ter um julgamento mais duro, mais duro. Todos vão ser julgados de acordo com as suas obras. Deus é justo. Não pensem, porque a pessoa não está na igreja, não tem conhecimento espiritual, que vão ser todos tratados da mesma maneira, ao mesmo nível. Não, vai ser pessoas que cometeram grandes pecados e vão ter que responder a Deus na ressurreição com o que fizeram. Vai ser... Deus é justo. Vai haver justiça, irmãos. Vai haver justiça. E por isso Paulo aqui está a dizer, vocês judeus que tinham o conhecimento da lei, mas que não estão a obedecer, vai ser mais difícil para vocês. Então, diz assim, versículo 17, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, sim, eles tinham a lei. Vocês sabem a história de Lucas 18, versículos 9 a 14, que é a parábola do fariseu e o publicano. O publicano era aquele que eu pequei, por favor, perdoa. Mas o fariseu disse, olha, eu sou melhor que aquele e tal. Vê-se aí, a abordagem deve ser com humildade. Deus olha para o coração, olha para isto tudo. E aqui no versículo 17 está a dizer, tu que sabes melhor, tu que tens a lei, que és judeus, que te glorias em Deus, versículo 18, e sabes a vontade de Deus, e provas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, sim, vocês sabiam isto, e agora vejam no versículo 19, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, sim, tu, judeus, que tens, ou que pelo menos devias ter razão para ser melhor, uma melhor pessoa, não é? O versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Agora ele está, digamos assim, a dizer, olha, vocês são arrogantes, os judeus. Vocês são autossuficientes, vocês são autojustos, pensam que são melhores que os gentios. E depois diz, tu que pregas, que não se deve furtar, furtas. Quer dizer, aqui ele está a estourar esta bolha da arrogância deles e dizer,
Porque vocês não praticam. Porque vocês não praticam. Simplesmente ter a lei, ter a codificação da lei como os judeus tinham, comparando com os judeus que não tinham essa codificação, mas algum deles eram melhores, digamos assim, melhores pessoas, entre aspas. Vê aqui Paulo está a dizer: tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Estás a aceitar ídolos? Tu que te glorifias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Irmãos, aqui é um ponto espiritual para nós. Porque, embora estando a falando aqui estes judeus que eram carnais, quanto mais para nós, espirituais, que estamos a seguir Cristo, estamos na Igreja de Deus, quanto mais para nós, estamos de facto a ser um exemplo, obedecendo estas leis, porque senão, como diz no versículo 24, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Irmãos, se nós não estamos a viver o que sabemos, Paulo está aqui a dizer aos judeus que eram carnais, mas pelo menos deviam de obedecer à letra da lei, enquanto que alguns gentios que não tinham a codificação da letra da lei, mas que pela consciência deles faziam o que era correto. Quanto mais para nós, que temos o Espírito Santo, a responsabilidade que nós temos. Quanto mais a responsabilidade é para nós. Versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardas a lei. E se vejam que a circuncisão se tornou sinónimo de guardar a lei. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. E por isso está aqui ele a dizer, no versículo 25 de Romanos 2, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardam a lei de Deus. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. E se estar em aliança com Deus, obedecendo a Deus, estando, digamos assim, dentro do corpo de Cristo, sob a autoridade de Jesus Cristo, isso é a verdadeira circuncisão. É a circuncisão do coração. Versículo 26. Se pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, quer dizer, se os gentios estão a guardar certos princípios da lei pela consciência deles, porventura, a incircuncisão, ou nas palavras, os gentios, não será repudiada como reputada como circuncisão. Quer dizer, que se os gentios estão a obedecer à lei de Deus, então eles serão conhecidos como circuncisos. Porque o ponto da circuncisão é guardar os mandamentos da lei, os mandamentos de Deus. E por isso, o ponto aqui é o coração. Deus está a olhar para o coração. A circuncisão é no coração. Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, aquela incircuncisão que por natureza está a obedecer às leis de Deus, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra
e circuncisão, és transgressor da lei. Sim, porque tu tens a lei, tu foste circunciso, mas estás a quebrá-la. Então, o gentio vai-te julgar. Ora, isso era um ponto completamente novo para os judeus. Para eles isso era revolucionário, digamos assim. Porque para eles o importante é ser circunciso. E por isso é que os judeus não podiam aceitar Paulo. E estavam opostos a Paulo. Agora, versículo 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. A verdadeira circuncisão, como diz aqui, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aqui vemos um ponto que muitas pessoas têm visto e entendido, que a circuncisão é no coração. Isto é, obedecer no coração. Mas vejam aqui um ponto que talvez muitas pessoas não tenham tomado nota. A conclusão aqui diz, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Estão a entender aqui o que Paulo está a dizer? Vamos ler. Mas é judeu o que é no interior. Pois diz, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vocês sabiam que a palavra judeu, etimologicamente, significa louvor? E por isso, lembrem-se, vejam aqui brevemente, em Gênesis 29, versículo 35. Gênesis 29, versículo 35. Gênesis 29, versículo 35. Aqui vê-se a Lia, e diz assim, e concedeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. O nome Judá foi dado por Lia, esposa de Jacó, no momento do nascimento do seu quarto filho, como lemos em Gênesis 29, 35. A palavra hebraica usada aqui para louvarei, diz, esta vez louvarei ao Senhor. A palavra hebraica usada aqui para louvarei é a palavra odé, do verbo yadá, que significa dar graças, confessar ou louvar. Assim é que diz, lemos aqui, desta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá. Portanto, Judá, Yahudá, significa algo semelhante como louvor a Deus, ou aquele que louva. E por isso judeu, Yudi, carrega essa origem. Então, voltando aqui a Romanos, capítulo 2, neste último versículo, mas é judeu, é aquele que louva, que está louvando a Deus, o que o é no interior. E a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor, simbolizando o judeu, cujo louvor
não provém dos homens, mas de Deus. E por isso Paulo está aqui a dar uma instrução muito importante acerca de que, como judeus, deviam de ser um louvor a Deus. E que isso é um caso que é parte do que está no nosso coração. Então, Paulo pergunta, no capítulo 3, versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Isso é o que nós vamos abordar no próximo estudo.